Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. E uma vez mais estamos aqui para nossa meditação, nossa classe. Todos os domingos nós outros estamos aqui para alimentar-nos da palavra de Deus, para comer do alimento que é saudável e que deixa nossa fé saudável e que permite que nossa vida espiritual esteja saudável. Vamos pedir a Deus a direção para esta meditação e que o Espírito Santo conduzca esta classe e que abra o entendimento de todos nós outros. Vamos falar com Deus primeiro. Nosso Deus e nosso Padre, nós outros lhe pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor venga abrir o entendimento de todos os servos e que através desta meditação tus servos recebam a força, tus servos recebam a condição para manter-se nele caminho hasta el fim. Amém e graças a Deus. Bueno, nós outros estamos aqui para mais uma classe. Hoje estaremos finalizando o capítulo 4 e já vamos de uma vez dar início ao capítulo 5 da primeira epístola de João. A cada domingo nós outros meditamos e nos damos conta que ele Deus que transformou a vida de João, esse mesmo João que teve uma experiência com ele Senhor Jesus, ele passa essa experiência mostrando-nos que ele verdadeiro amor de Jesus é aquele que uno coloca por obra e não solamente com palavras. Veja o tema da classe de hoje, a fé que vence ao mundo. Nós outros sabemos que quando estávamos no domínio do mundo, ele mundo dominava, nos aplastava. Ele mundo nos hizo pessoas frustradas, oprimidas, depressivas, pessoas que creiam em Deus que não fazia nada por nós outros, que não ajudava, que não colocava nossa vida para adelante, nem tampouco nos proporcionava a paz que temos hoje, servindo e sacrificando dia tras dia para o Senhor Jesus. Para finalizar ele capítulo 4, aí está, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21. Mire o que João habla aí. Em este mandamento temos dele, que ele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Em este mandamento temos dele. Ele mandamento temos dele próprio Senhor Jesus, que ele que ama a Deus, ame também a seu irmão, como hablamos domingo passado. Como eu posso amar a Deus invisível se eu não amo a minha irmã, se eu não amo a quem estou vendo? Este amor, como tenho dito, não é um amor emotivo, carnal, não. É um amor espiritual, donde há o perdão, donde há a misericórdia, donde há a compaixão em ajudar a todos que necessitam levantar-se e que necessitam manter-se nele caminho ou que necessitam volver ao caminho. Este verdadeiro amor que nos hace sacrificar nossa vida em favor de ajudar outras pessoas. Mire a explicação. O amor não pode ser contenido. Ou seja, eu não posso dizer que amo e guardo este amor. Este amor tem que ser exposto. Este amor tem que ser colocado por obras. Só pode ser entregado quem ha sido amado por Deus e se ha vuelto uma experiência de vida, então será conhecido a amar a seu próximo. Ou seja, quando uno tem
essa experiência com ele, Senhor Jesus, porque o que perdona, o que transforma a vida de uno, é o amor de Cristo com a misericórdia. E quando nós outros temos uma experiência com este amor, que é ele, Senhor Jesus, não guardamos para nós outros, mas colocamos para fora em ajudar a nosso próximo. Aí habla mais em la explicação. Não necessita ser uma ordem. O amor surgira naturalmente de aqueles que são amados. Ou seja, eu não necessito fazer força para amar a mi próximo, para amar a mi irmão, para ajudar as pessoas. Isso acontece de maneira natural, porque é um fruto do Espírito Santo actuando em uno que sirve a Deus. Aí finalizamos ele capítulo 4. Agora ele capítulo 5, versículo 1. Mire que João está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é ele Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Padre, ama ao que ha nascido de ele. Ou seja, não posso dizer que creio em Deus e não creio em Jesus Cristo. Mas quando eu digo que creio em Jesus Cristo, Hijo de Deus, estou dizendo que eu também creio em Deus. E este crer não é apenas palavras, é um crer com atitudes, com uma entrega e uma aliança nele bautismo de las águas. Quando nos bautizamos em las águas, aceitamos e confessamos que Jesus é nosso único e verdadeiro Salvador. Aí está a explicação. A maior qualidade do ministério de Juan ha sido o amor. Veja que Juan era considerado ele discípulo do amor. É tanto que quando Jesus foi preso, quando levaram Jesus à la prisão, o único discípulo que quedou ali acompanhando Jesus foi Juan. Ele amava a Cristo. Cristo também tinha uma grande consideração por ele, porque era ele discípulo do amor. Pero não quero que nadie creia que alguém se gane la salvação amando a outros. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Há muita gente que mescla amar a uma pessoa em ajudá-la com a caridade. Eu dou comida para os pobres, eu dou roupa para os pobres. Esta é nossa obrigação. Mas ele verdadeiro amor não é só dar um prato de comida, ou uma roupa, ou ajudar a um a banhar-se. Não é solamente isso, mas conduzir aquela pessoa a um caminho de la salvação, que vale da comida, da roupa, da isso, da aquello, e a alma sigue perdida. Ele verdadeiro amor foca 100% a alma, 100%. Ajudamos em la obra social, claro, é um prazer. Quedamos felizes de ajudar a quem não tem nada, a quem necessita de um prato de comida, a quem necessita de uma roupa. Esse trabalho social hacemos e lo hacemos com muito prazer, mas ademais de levar um prato de comida, uma funda de comida, levar uma roupa, levamos a comida eterna, que é a palavra de Deus, que dá a uno a oportunidade de cambiar de vida e encontrar a salvação. Aí a explicação habla mais. Somos nascidos de Deus quando ponemos nossa confiança em Jesus e em sua obra redentora em nossas vidas. Ou seja, os nascidos de Deus, eles valoram a obra redentora
que foi hecha nele Calvário. Valora de verdade a obra que foi hecha com grande dolor. Jesus foi molido, Jesus foi herido, para que hoje eu tenha paz, para que hoje você tenha paz, para que hoje uno tenha acesso a Deus através da fé. Versículo 2 dele capítulo 5, Juan sigue falando. Em isto sabemos que amamos a los hijos de Deus. Mire que ele está dizendo, em isto o quê? Nele amor. Em isto sabemos que amamos a los hijos de Deus. Qual foi a prova que Jesus me amava? Que Jesus lhe ama também? Foi ele sacrifício em colocar a vida em la cruz. Aí foi uma prova. Aí ele habla mais, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Ou seja, ele verdadeiro amor é ouvir, é escutar e hacer caso. É escutar e obedecer aos mandamentos. És uma tarefa sencilla? Não és. Solamente por obra do Espírito Santo és que uno logra obedecer a todos os mandamentos que ele, Senhor Jesus, nos ensinou. Aí está a explicação. Juan, ao mencionar a seus mandamentos, ele estava mostrando que devemos obedecer aos mandamentos. Não é doutrina religiosa, não, que as religiões criam. Não é doutrina que uno cria da própria cabeça. Quantos que hablam coisas que não existem na Bíblia, criam coisas que não existem na Bíblia, vive preso a doutrinas que não fazem nenhuma diferença, é só obedecer aos mandamentos. Aí ele habla mais aí, preste muita atenção, ele estava mostrando que devemos obedecer aos mandamentos, que ele, Senhor, nos derrou quando estuvo aqui em la terra, e por causa desta obediência quedamos firmes. Quantos que não logram estar firmes porque não obedecem aos mandamentos? Obedece uns e não obedece a outros. Quando ele, jovem rico, se acercou ao Senhor Jesus, ele perguntou que deveria ser para herdar a vida eterna. E Jesus digo, obedeça aos mandamentos. E ele digo, pero aos mandamentos já eu obedeço desde minha niñez. E Jesus, mirando-lo com amor, está escrito, mirando-lo com amor, Jesus digo para ele, pero uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vaja, venda todo lo que tem, reparta todo com os pobres, siga-me e tendrás um tesouro nele céu. Jesus, em realidade, ele não queria que aquele homem vendera seus bens, não. Mas quando Jesus mirou para ele, Jesus encontrou nele, coração dele, ele dinheiro. Ele dinheiro estava por em cima de tudo. Ele obedecia, por um lado, os mandamentos, mas Deus em sua vida não era ele primeiro. E quando Jesus mandou ele vender tudo, ele mostrou que ele estava preso àquele dinheiro ou àqueles bens. E ele, triste, barrou a cabeça e se foi. E se acorda de Abraão, quando Deus pediu o hijo de Abraão, era tudo que Abraão tinha. Deus poderia pedir 50 ovelhas de sacrifício. Deus poderia pedir qualquer outra coisa, ele daria. Mas quando Deus pediu seu único filho, ele não o negou. E na hora de sacrificá-lo, Deus disse, Abraão, não lo haga, porque você já provou que você me ama. Quem ama, a entrega não é parcial, a entrega é total. E este amor hace com que uno e Deus seja um solo. E aí é aonde hace a diferença. Vamos seguir, por favor. Aí está, versículo 3
dele capítulo 5, mire que Juan habla, porque este es el amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos, ou seja, não é algo que nos danha, porque quando ele habla aí, porque este és el amor de Deus, porque este és el amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos. Não és? Os mandamentos de Deus, ele não traz nenhum dano para nós outros, é só obedecer, mas para obedecê-lo, claro que temos que sacrificar. Vê aí a explicação. Aquele que nasceu de Deus, obedece a seus mandamentos e não os considera pesados ou desagradáveis de cumprir. Quem é nascido de Deus não vê dificultar em obedecer os mandamentos, não tem dificuldade em obedecer todos os mandamentos, porque os mandamentos não é um pedido. Deus não está pedindo, é um mandamento, ele está mandando a ser, ele não está pedindo. No caso dele jovem rico, de Abraão, Deus pediu, e eles tinham o direito de a ser ou não a ser, mas quando é um mandamento, nós outros não temos opção. Se não obedecemos, quem perde é nós outros, mas quando obedecemos, estamos a cada dia firme, estamos a cada dia caminhando com Ele, lutando com Ele. A cada dia há um combate, e todos os combates, todas as batalhas, é com vitória. Coloque lá outra placa, por favor. Aí diz mais, pelo contrário, trai dentro de si ele forte desejo de honrar a seu Senhor. Por isso, hace lo que lhe agrada. Ou seja, não és um peso, não és uma tristeza, não és algo obrigado, é algo que você tem prazer em fazer, que é cumprir os mandamentos de Deus. Versículo 4 dele, capítulo 5. Porque todo lo que é nascido de Deus, por favor, desculpa, presta atenção nesse versículo. Preste muita atenção, porque todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. Não és vencido por ele mundo. El mundo, as tentações, as tribulações estão lhe vencendo, é porque está faltando ele novo nascimento. Quem é nascido de Deus, morada do Espírito Santo, vence, seja lo que seja. Jesus venceu, e eu posso vencer, e tu podes vencer, se obedecemos os mandamentos por ele bautismo do Espírito Santo. Quem dar-nos condições de obedecer os mandamentos é o Espírito Santo. E esta é a vitória que ha vencido ao mundo, nossa fé. Ou seja, quando eu conheci a palavra de Deus, eu tinha uma fé religiosa, uma fé emotiva, uma fé que eu necessitava tocar, necessitava ver para crer. Mas a fé inteligente, a fé abraâmica, que não é emotiva, que não é materialista, mas a fé sobrenatural. Eu não vejo, mas eu creio que Deus está comigo. Eu não estou vendo, mas eu creio que ele problema já está solucionado. Esta é a fé que vence ao mundo. E para defender esta fé, para mantê-la saudável, temos que estar vigilando, temos que estar dia tras dia obedecendo a los mandamentos. Aí habla a explicação. Ele novo nascimento é ele câmbio interior mais profundo que ele ser humano pode experimentar.
Há gente que já experimentou de tudo em esta vida. Há gente que já teve experiências marcantes em esta vida, mas a maior experiência que o ser humano pode ter é o novo nascimento. A muerte de la vieja criatura, a muerte de los viejos costumbres, a muerte de la vieja naturaleza por uma nova vida, uma comunhão com Deus, um novo ser para agradar a Deus, porque quando uno nasce de novo, uno queda irreconhecível. É tanto que quando uma mulher se converte, nasce de novo, o marido começa a perceber ele câmbio. Ou, quando o marido cambia, a esposa começa a perceber os filhos. Quando o filho nasce de novo, os padres começam a se percatar que o filho está obediente, que o filho está todo chévere, todo contente, todo obediente, e querem saber o que está passando. Há gente que pensa que é a religião que faz isso, mas a religião não tem poder para transformar-nos esta natureza. Quem transforma nossa natureza é o Espírito Santo. Aí diz a explicação: essa experiência de fé generará al hombre e lo hace comungar com Cristo espiritualmente e moralmente. Veja que forte, que essa experiência faz generar no homem uma nova criatura, uma nova persona, um novo caráter. É uma persona que o temor está em evidência. É uma persona que coloca sempre a Deus por em cima de todas as coisas. E lá sinceridade também. É sincero em todo o que hace delante de los olhos de Deus. Não hace para agradar homens, hace para agradar a Deus. Versículo 5, já para finalizarmos, ele habla assim: e quem és ele que vence ao mundo, sino ele que crê que Jesus é o Hijo de Deus. Ou seja, você quer vencer o mundo? Você quer realmente vencer este mundo e em la vida eterna viver a eternidade com Cristo? Esta é a clave que foi dada hoje. Devemos obedecer aos mandamentos, inverter nele novo nascimento, la muerte de la vieja criatura, la muerte de la vieja naturaleza. Obreiros, discípulos, se você está vendo que a vieja naturaleza está despacito ou muito rápido, se tomando possessão de você deve buscar ajuda. Porque se a vieja criatura está lhe dominando, é porque você está volvendo a alimentar ao pecado. Se você habla, eu estou me sentindo atraído pelas coisas dele mundo, é que a vieja criatura está dizendo: aqui estou. Porque quanto mais uno agrada a vieja criatura, com comentários que não agradam a Deus, mirando coisas inadequadas na internet, mentira, suziando seu coração, ou seja, um montão de coisas que alimenta o regresso de la vieja criatura. Mas para que a vieja criatura não ressuscite, há que estar todo dia alimentando ao Espírito, ou melhor dito, obedecendo em prática os mandamentos de Deus. Aí habla assim: agora, que és lo que ha vencido ao mundo? És nossa fé. És la fé que nos salva, e és la fé la que nos mantém, para que eu esteja aqui, para que você esteja também, para que sigamos firme. La fé tem que estar saudável, la fé tem que estar firme,
e não permitir que nada contamine sua fé. A fé está contaminada, você perde a força. O pecado genera a la fé medo, dúvida. Todos que vivem em la prática dele pecado ou nele pecado têm medo, têm dúvida, não está seguro. Mas quando uno está bem com Deus, uno vai com tudo. Uno sabe que através da fé acontecem coisas extraordinárias. Para finalizar, habla assim: somos salvos pela fé e caminhamos pela fé. Somos filhos nascidos de Deus por nossa fé em Jesus Cristo. E se esta fé é a única maneira por que você e eu podremos vencer o mundo que nos rodeia. Aí está. Aí está estas palavras tão fortes do bispo. Aí está. E esta fé é a única maneira por la que você e eu podremos vencer o mundo que nos rodeia. É uma batalha dia tras dia. É uma luta dia tras dia para nos manter firme hasta o fim. Medite em tudo isso e sigo sempre deixando nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é exclusivo para atendimento, para escutar, para ajudar a todos que querem obedecer aos mandamentos e não permitir que a vieja criatura vuelva. Aí está. 091-895-9144. Você pode sempre estar, se necessita de uma orientação, ademais de los pastores que estão nas igrejas com a única intenção de ajudar, você pode buscar ajuda. E se você queira, pode chamar-me também para aclarar alguma coisa e vamos aclarar e lhe ajudar. Aí está a placa, porque dia 5 de novembro estaremos com nossa reunião de los discípulos e como foi dito ayer na reunião de los discípulos, traiga novamente a Bíblia, traiga novamente seu colírio, porque estamos ungindo nossos olhos para não perder a visão do céu. Muitos estão com a visão em coisas momentâneas que passam e perdem a visão de lo que é eterno, por causa de uma aventura, por causa de um momento de prazer. Estamos ungindo nossos olhos para que Deus nos dê condições de detectar ele mau olor, de detectar a mala intenção, porque o diabo vai criando trampas para derrubar a um servo de Deus. Então, todos os obreiros, principalmente, todos os colaboradores e CPOs que estão ajudando, cada um ajuda em um grupo que lhe identifica, então chama a gente dele grupo, porque esta reunião que acontece nos dias sábados é renovadora, é fortalecedora, ok? E prepara tu Sídia, porque amanhã estaremos nele programa Obreiros em Foco, uma vez mais de rodilha. La Sídia, como tenho dito, representa o trono de Deus. La Bíblia é ele próprio Deus aí sentado. Por mais que Sídia seja simples, ou se diga, pastor, eu não tenho Sídia, mas tenho aqui um tamborete, algo que representa uma sídia, está bueno. É por la fé. Você vai dobrar as rodilhas comigo, com todos os obreiros, colaboradores e discípulos, e pediremos a Deus o que este mundo não pode dar, a justiça de la Santíssima Trinidade. Será amanhã, todos os lunes, de lunes a viernes, 9 da noite, por Facebook, Obreiros Equador, YouTube, Obreiros Equador Universal, por la TV Universal, por la Rede Aleluia e por la Rádio Ecoantena 1030 AM. Vamos agradecer a Deus? Cerre seus olhos. Nosso Deus e nosso Padre, nós outros lhe agradecemos por esses momentos sagrados,
por este momento de meditação e alimentação espiritual. Que tus servos ponga por obras em obedecer os mandamentos, em amar a seu prójimo, em amar a seus irmãos, em ajudar a los que sofrem e não permitir ele regresso de la velha criatura, de la fé emotiva, de la fé religiosa, materialista, que escraviza ao ser humano, mas que tenhamos esta nova natureza e la fé abraâmica, que é a fé inteligente, que focaliza solamente la salvação de la vida eterna. Não é pecado uno conquistar, prosperar, não é pecado, mas nada disso poderá reemplaçar a vida eterna. Queremos todo, queremos conquistar todo para glorificar a tu nome, mas nosso todo, nosso tesouro és ele, Senhor. Padre, muitas graças, guarda tus servos, bendiga este país, multiplica ele número de discípulos, multiplica ele número de soldados para ganharmos almas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos os terdes. Muitas graças por participar e tenho a certeza que Deus, ele pudo alimentar você e a mim também. Hasta a próxima.